professora aposentada da UFRJ, trabalhava lá desde 1979, né, ainda na ditadura. Fui pró-reitora de extensão, estive na Unila quando ela estava sendo inaugurada. Até plantei uma árvore aqui, mas hoje não achei a árvore. Porque tem umas árvores sem placa e tem placa sem árvore. Aí fiquei assim, com tristeza, mas fiquei muito contente de estar aqui na Unila. E o meu sonho dourado, quando eu me aposentei, infelizmente não deu certo, né? Por causa de uma das coisas que a gente vai falar hoje, que é a mania do poder público de cortar gasto, né? Achando que cortar gasto vai resolver tudo. Aí, por conta dessa, dancei, que a CAPES cortou as professoras, as bolsas de professor sênior, e aí eu não pude vir. Mas, enfim, estou contente de estar aqui com vocês. E eu não esperava que o tema do ajuste neoliberal, eu pensava fazer uma coisa assim, tem um documento escrito, vai ficar na página de meia? Pronto, vai ficar na página de meia. A tese, que alguém leu aqui em livro, já está digitalizada, tem o mesmo nome, Ajuste Neoliberal e Desajuste Social na América Latina. Está digitalizada pela Unicamp, Instituto de Economia da Unicamp. Né? Isso aqui foi a minha tese de doutorado, vocês imaginam. Em 95, quando a gente falava de neoliberalismo, a gente era considerado meio maluco, porque o Fernando Henrique tinha acabado de entrar. Né? E eu fiz essa pesquisa do neoliberalismo sobre a América Latina, que aliás é outra coisa rara, por isso que eu estou feliz na Unila. Porque pesquisa latino-americana, as universidades brasileiras têm uma enorme existência em fazer. Eu estava contando para o professor Gentes que a minha tese foi a única tese sobre a América Latina de estudo de economia na Unicamp, acho que nos últimos 20 anos. E eu só usei autor latino-americano. Para não mentir, lá o velho Marx, enfim, alguns clássicos a gente tem que usar, né? Mas autores sobre a conjuntura, coisa só latino-americana. O que mostra que é possível construir conhecimento a partir da América Latina. Né? Isso foi em 95. E na época o povo achou que eu era meio maluco, falar de neoliberalismo no Brasil, imagina, Fernando Henrique, social-democrata, papá, imagina. Aí quando eu fiz um livro que foi publicado em 2001, estava contando gente que eu publiquei embaixo dizendo assim, eu fiz essa tese em 95 para alertar sobre os perigos do neoliberalismo, o que aconteceu com os outros países da América Latina, e para alertar sobre os perigos no Brasil, né? O que poderia acontecer. Só que aconteceu muito pior do que eu imaginava. Quer dizer, na verdade, o jogo sujo começou com o Collor. Eu vou falar um pouco conjuntural, depois a gente fala um pouco da teoria, porque eu faço questão, dada a conjuntura, de falar sobre as conjunturas. Sobre o pessoal mais jovem, né? Quem já nasceu depois, quem já nasceu na suposta democracia, né? Já nasceu depois da primeira eleição, em 1989. E aí, por conta de uma baita crise econômica no final dos anos 80, a gente tem a primeira eleição direta e entra nada mais, nada menos com o presidente Collor. Com que discurso? Isso é interessante porque já nessa época, o Brasil, que estava fora do circuito neoliberal latino-americano, e as pessoas têm uma leitura dos anos 80 muito ruim. Na minha tese eu faço uma leitura um pouco, porque foi um dos períodos mais, eu diria, de mudanças mais radicais, por incrível que pareça, mesmo porque babaca do Sarney, não importa, né? Mas o fato é que o movimento social, desde a direta já, e o movimento em torno da Constituinte de 88, foi fundamental para mudar a cara desse país, e a gente construiu a Constituição. Eu me lembro de ir de ônibus, não sei se é uma geração mais velha, né? Que ia de ônibus, a gente ia lá brigar pela universidade pública, a gente ia brigar pela saúde pública, pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, etc. E tivemos conquistas fantásticas. E olha o azar do nosso país. Logo depois da Constituição em 88, veio uma baita de uma crise econômica, né? Hiperinflação, já tínhamos tido vários planos econômicos, já tínhamos dado calote ao FMI, etc. E por conta disso começou um discurso
Já começou ali em 89. O Lula era a primeira vez que ele se candidatava, eu acho. Vamos ver mais quem era o outro candidato. E o Collor entrou com o discurso dos Marajás. Olha que coisa interessante. E além, mas principalmente com o discurso da... Olha que coisa antiga, né? Corrupção. Era corrupção para lá, corrupção para cá, e que esse governo, e que esse Estado está corrupto, está podre, tá? Então essa história é antiga, galera. Quando quer acusar, tá certo, e fazer esse tipo de transformação, então ele ganhou a eleição com o discurso da corrupção e dos Marajás. Servidor público era um bando de vagabundo, que ganhava demais. O Estado brasileiro tinha uma propaganda na televisão que era um elefante branco que entrava numa sala e ele falava: esse é o Estado brasileiro. O Estado brasileiro era grande demais, gastava demais, né? Tinha que enxugar o Estado e de preferência ter um Estado. E que nós éramos muito atrasados, que nós tínhamos que modernizar o país, que esses nossos carros eram as carroças. Eu estou fazendo esse discurso porque depois vocês vão ver que por trás disso está toda a teoria do neoliberalismo. E eis que o nosso primeiro presidente por eleição direta introduz a era neoliberal no Brasil. Que se introduz em 1990. Né? Estou querendo relembrar um pouco isso. Só que o Collor, o que ele fez? Ele fez um trabalho sujo. Ele desmontou a indústria nacional, porque ele abriu as portas, escancarou as portas para as importações, tá certo? Então era assim, a felicidade, o sonho da classe média adorava o Collor, claro, né? A classe média, eu lamento aqui, mas enfim, somos a maioria, talvez, alguns de classe média, inclusive eu, mas eu sou contra a hegemônica, né? Porque a hegemonia da classe média gosta desse negócio. Comprar biscoito importado, comprar carro importado, e essa pataquada toda, coisa adorava, até o dia que ele extirpou a poupança de todo mundo, aí, claro, quando mexe no bolso, ele confiscou a poupança. Aí pronto, aí danou-se. Lembra? Ou você era muito jovem? De Argentina. No. De Argentina, bueno, ustedes confiscaron los dólares, claro, no, ustedes, yo voy a hablar de Argentina. Argentina fue uno de los ejemplos de desastre neoliberal en América Latina, de los más grandes, não? Mas deixa eu só falar um pouquinho mais Brasil, só porque a gente está vivendo um momento difícil, sabe? Eu não posso fingir, não está acontecendo nada. Eu estou contando só um pouquinho essa história. Quando entra o Fernando Henrique, o trabalho sujo estava feito. O Fernando Henrique entrou de lavada. E ele vai assistir também no neoliberalismo? Ele não morde não, né? Então tá. Tá certo. Obrigado. Que bom, bem-vindos. Eu estou começando a fazer uma história aqui, para quem chegou, por causa da conjuntura, sabe, pessoal? Eu já vou entrar já no assunto. Mas estou entrando já no assunto, contando um pouco a história, porque acho que é importante, viu, galera? Eu estou vendo muita gente jovem que participou da resistência ao golpe agora, e acho super importante conhecer, pelo menos a história recente, né? Podia começar lá em 64 e tal. Mas os nossos milicos não eram neoliberais como eram os milicos argentinos. Os nossos milicos eram nacionalistas. Aconteceu coisa no governo neoliberal que nem a ditadura militar brasileira fez, gente. Né? Mas eu já vou chegar aqui no governo, no chamado, eu nem chamo de governo, porque meu governo não é. É ilegítimo, não foi eleito, para mim não é governo. Né? Mas essa coisa que a gente está entrando aqui, certo? Essa coisa que nós entramos aqui, e que pode destruir, porque a destruição é rápida, né? Eu nunca vi, vou fazer um parênteses, já estou em agora pronto, vai e volta, não faz mal, eu volto atrás. Eu nunca vi, eu estudo previdência social desde os anos 70, eu nunca vi, em nenhum caso extremo de neoliberalismo, em nenhum lugar, eu estudei todos os países da América Latina, para minha tese, a previdência social na fazenda. Então, só obra do senhor Temer. A Previdência Social entrou para o Ministério da Fazenda. Alô? A Previdência
assistência social não é mais programa social. Entrou para o Ministério da Fazenda, portanto, ela tornou-se uma questão fazendária, de gasto. Tá certo? É disso que se trata, é equilíbrio orçamentário, para não dizer contábil, que aí é mais vagabundo ainda, aquela coisa de, desculpa, não sei se tem um contador aqui, mas é aquela coisa de contador, entrou, saiu, e aí fica aquela babaquice de orçamento doméstico, como se fosse igual, onde o orçamento público fosse igual ao orçamento doméstico. Então, realmente é uma tragédia sem proporções. Mas voltando atrás, o que fez o senhor Fernando Henrique? Ele fez uma das coisas, uma das obras mais bem acabadas, porque ele sabia, ele estava fazendo, ele é inteligente, né? Ele não é burro, ele tem, e o Collor, isso é inteligente. Ele fez um neoliberalismo de primeira classe, né? Ele reestruturou o Estado brasileiro inteiro. E aí é que está, o neoliberalismo não é Estado mínimo. Isso é um engano que a gente achava que era Estado pequeno, né? Não. Se você lê os autores, inclusive, tem vários autores citados aqui que vocês podem pegar. Qual foi a questão do Estado neoliberal no mundo inteiro, mas principalmente aqui na América Latina? É um Estado que atenda que interesses? Qual é o capital que passou a predominar na época do neoliberalismo? O industrial? Não. O financeiro. Exatamente. Muito bem. É o capital financeiro. Portanto, o neoliberalismo está a serviço do capital financeiro. Né? Ele entra e organiza a economia em função disso. Ou vocês acham que os empresários ganharam quilos de isenções? Né? A meu ver, um erro da Dilma. Quilos de isenções para as empresas, para nada, não gerou um emprego. Porque eles aplicaram dinheiro aonde? No mercado financeiro. Né? Por isso que a Previdência também quer transformar em um grande negócio financeiro. O Fernando Henrique cria um Estado, não mínimo, mas um Estado para atender aos interesses dominantes. Então, essa pataquada de agência autônoma, organizações sociais. Sabe o que são as organizações sociais? São alguma coisa que, segundo na época, pior é que o Bessa Pereira agora está do nosso lado, mas na época falou um bocado de besteira, porque foi ele que escreveu essa coisa da reforma do Estado. Mas, enfim, as organizações sociais são que detonaram hoje as políticas sociais, porque elas estão no lugar das políticas públicas de saúde, de coisa. Hoje você tem, ele está fazendo assim com a cabeça, né? Hoje você tem organizações sociais, que eu não sei nem que porra é essa, porque é uma entidade privada, que ganha dinheiro público para trabalhar e que precariza os funcionários da saúde e da educação e da área social, principalmente assistência social, saúde, é ou não é? Assim de OS, né? E quem inventou essa história das OS, que aí é um não governamental, é público não governamental. Até hoje eu não descobri o que é isso. Até hoje, quer dizer, eu descobri, é uma picaretagem, né? Que usa dinheiro público, não é transparente, não presta contas para ninguém, tá certo? E substitui o Estado, um pouco como as ONGs, as organizações não governamentais, porque o problema é que não é um trabalho complementar de uma ONG progressista que vem e trabalha junto com você na política pública. Não, senhor. É para substituir a política pública. Então, saúde deixa de ser uma política pública, exercida por profissionais, universidade, imagina. Estamos aqui ajoelhar e rezar. Porque uma das primeiras coisas que querem fazer conosco aqui nas universidades públicas é transformar a universidade paga. O Chile passou anos com os estudantes na rua para a universidade deixar de ser paga. E até hoje ainda tem alguns critérios, né? Tem que ser pobre, tem que ser não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, essa conquista da universidade pública, nós vamos ter que lutar por isso, galera. Prepare as perninhas, meus joelhos já estão doendo, mas vocês que são jovens, pode ir preparando as perninhas, nós vamos ter que sair muito para falar dessa história.
E o que mais fez o Fernando Henrique na linha do neoliberalismo, além da reforma do Estado absolutamente neoliberal, que é super importante? Ele criou 3 áreas do Estado. Uma essencial, que supostamente é segurança, arrecadação, receita tributária. Uma que ele diz que é pública não governamental, que aí ele inclui tudo, universidade, cultura, saúde, ele bota tudo nessa coisa pública não governamental. Né? E as pessoas adoravam, gente, porque essa ideologia de que o privado é melhor que o público está invadindo corações e mentes há décadas e décadas. A maioria de vocês aqui já nasceu nessa ideologia. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a ideologia neoliberal é vitoriosa. Vitoriosa. E se eu fizer uma enquete aqui nessa sala, aposto que a maioria vai dizer que serviço privado é melhor que o público. Aposto. Quando isso absolutamente não tem nenhuma relação com a realidade. Né? Ainda bem que hoje a classe média está se lascando, para não falar outra palavra mais feia, com plano privado de saúde, tudo uma porcaria, tá certo? Com plano de telefonia, com não sei o quê. Aí agora, mas que serviço ruim. Tá caindo na real, né? De que serviço privado também não é bom, que é aeroporto, você fica horas. Não porque o povo está indo para o aeroporto, já era uma merda antes, entendeu? Porque o serviço é ruim, que não contratam funcionários. Já repararam que no serviço privado ninguém reclama? Eu tenho mania de protestar em aeroporto. Porque eu chego na fila e falei, cadê os funcionários? Estão desempregados. Se isso aqui fosse uma fila de hospital público, estava todo mundo reclamando e a Globo estava filmando. Né? Então, essa ideia do privado e do público é, digamos, uma ideia fulcral, né? Uma ideia central no neoliberalismo. E essa porcaria nos foi impingida desde antes do Collor, em toda a América Latina, sim ou não? Que você... A piada em Buenos Aires, na Argentina, era que o único que quedava argentino era o obelisco de la Plaza em Buenos Aires. O resto haviam vendido tudo. Comendo. Venderam todo. Pois é. O Fernando Henrique não conseguiu vender tudo. Porque aqui a gente conseguiu. Ele conseguiu vender quase tudo. Então ele privatizou uma porrada de estatais. A Petrobras, ele privatizou por dentro, que até hoje você tem serviço, ela está balançando a cabeça, por dentro, mas ele não teve coragem de privatizar a Petrobras, porque aí era demais para o caminhãozinho dele, era ele demais para o caminhãozinho dele, mas ele fez uma privatização interna, tanto fez que afundou a plataforma da Petrobras. Não sei se vocês lembram, foi o Fernando Henrique. Aquela plataforma afundando, para mim era um projeto neoliberal afundando, porque é feita só por pessoas terceirizadas, desqualificadas, tá certo? E, portanto, privatizadas, mesmo que numa empresa estatal pública, tá certo? Tá muito rápido, tá entendendo? Vocês me interrompam, façam perguntas, questionem, discutam com alguma bobagem, pode interromper. Aliás, vamos começar o diálogo, senão eu fico falando sozinho. Eu optei por esse tipo de diálogo, gente, porque você não está ali na frente, para ler o que eu escrevi, está aqui, tem várias coisas aqui que eu não vou pegar aqui para ver se eu esqueci alguma coisa importante, mas depois você lê isso aqui. Então você tem as privatizações do Fernando Henrique. Na América Latina, vamos lá para a América Latina. Você está proibido de responder, tá? Por mim, entra no contexto. Qual foi o primeiro país que começou a onda neoliberal na América Latina? Vocês não? Muito bem. Quem falou Chile aqui? Muito bem, muito bem. O Chile. Eu morava no Chile. E estava lá no golpe do Allende. Tinha 19 anos. Estava no hospital universitário. E o que a gente chama no Chile, eles conseguiram fazer esse fascismo de mercado. E eles só conseguiram introduzir o neoliberalismo no Chile com os militares. Aí tem uma outra característica do neoliberalismo que pouca gente conhece. A maior parte dos governos neoliberais na América Latina foram autoritários. Não chegaram ao ponto nos milicos do Chile
de matar e torturar, mas foram autoritários. Foram corruptos e ladrões. Menem, o cara do Peru lá, o japonês, como é que chama?